Meus amigos, saudações rubro-negras, muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui em seu canal Luiz Antônio Rubro-Negro, o canal do Negrão. Meus amigos, quero pedir muito a sua atenção nesse vídeo, tá? Pois tem informações muito boas para passar para vocês, vocês vão gostar. Relacionado à troca de treinadores, né, cara, que a gente foi muito falado nos últimos dias, principalmente no fim da temporada, tá? O que vai acontecer, o Renato permanece, o Renato sai. E lá em Portugal falam, tá? Depois daquela declaração do Jorge Jesus sobre a mala está sempre pronta, sobre a torcida do Flamengo cantando olê, 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 mistê, mistê, mistê. A repercussão que tá tendo lá, tá? Sobre o regresso do Jorge Jesus ao futebol brasileiro é grande. Vou colocar vídeos para vocês, tá? Para que você possa acompanhar, tudo que foi falado. Ontem saí do Maracanã por volta de 9 horas da noite, acabou o jogo, eu saí por conta do meu ônibus, era às 10, tinha engarrafamento, peguei engarrafamento, cheguei em cima da hora, quase perdi o ônibus, e cheguei em casa por volta de meia-noite. Moro na região dos Lagos, é distante do Maracanã, cheguei em casa por volta de meia-noite, sou assinante de alguns programas de Portugal, coloquei para assistir, não estava conseguindo dormir, e estava justamente abordando esse tema, tá? Vou colocar até vídeos para vocês aí ver tudo que foi falado. Mas antes de mais nada, deixa seu like, chega compartilhando esse vídeo que é muito importante, se inscreva nesse canal e participa, tá? Das nossas resenhas, das nossas lives aqui no canal, que eu tenho muita coisa boa para passar para vocês. Meus amigos, vamos falar ontem, cara, do Maracanã, né, cara? Olha, é espetacular o que a torcida rubro-negra fez ontem, o torcedor rubro-negro que foi ao Maracanã. Eu acho que o destaque do jogo de ontem foi a nação. Desde a hora que eu cheguei, quem estava ali no Instagram acompanhando algumas postagens que eu fiz, os stories, entrando ao vivo, você não segue a gente lá no nosso Instagram, Luiz Antônio Rubro-Negro. A torcida não parou, cara, a torcida incentivou o tempo todo. Quando eu estava chegando no Maracanã, por volta de 6 horas, já tinha torcedor cantando dentro do Maracanã. Eu estava ali ainda pegando minha credencial, fazendo ali toda a documentação dos testes, né, que eles pedem ali, apresentando a segunda dose da vacina, e o torcedor já estava cantando. Foi gratificante, e a postura do time em campo ontem, eu até fiz essa pergunta na coletiva, acabou que não foi para a coletiva a minha pergunta, que foi justamente a minha pergunta em cima disso, do Renato. O que mudou para a postura do time ontem, tá? Comparado ao jogo do Fluminense e Atlético Paranaense. Se o Flamengo joga o que jogou ontem, olha que não jogou nada, tá? Não jogou aquele futebol todo que a gente sabe que o Flamengo pode dar. Só que a postura, o comportamento, gente, era um Flamengo vibrante quando roubava a bola. Era um Flamengo vibrante quando matava uma jogada de contra-ataque. Era um Flamengo que corria, um Flamengo com velocidade nas transições defensivas que não teve nos outros jogos. E a minha pergunta foi até em cima disso, mas não foi para a coletiva. Colocaram pergunta depois da minha, muito depois da minha, mas não fizeram a minha. Normal, a gente sabe como que é Flamengo, tem sempre essa censura de algumas perguntas, já que eu estava abordando o tema de comparação do jogo de ontem para os jogos que passou, e que o Flamengo tomou 3 gols, porque não tinha essa intensidade que teve ontem, essa vibração que teve ontem, e a torcida não foi, tá? Não poderia ter sido o fator pré-determinante, porque o Flamengo teve torcida nesses jogos, tá? Então não foi isso, foi a postura do time que mudou. Mas parabenizar todo o torcedor rubro-negro pela festa que fez ontem, beleza? Gente, a gente vai falar muito desse jogo, tem muita coisa que eu quero falar, mas o assunto é abordar o que foi falado ontem, tá? Que eu consegui pegar em alguns programas sobre o regresso, tá? Possível regresso. O que acontece, gente? O presidente, né, Luiz Felipe Vieira, que é muito amigo do Jesus, que hoje não se encontra mais presidente do Benfica, ele era o grande entusiasta do Jorge Jesus, tá? À frente do Benfica. A saída dele e o atual presidente Rui Costa, tá? Ele não é tão fã do Jorge Jesus, claro que respeita o Jorge Jesus por tudo que fez, mas o Jesus não tem tanto prestígio como tinha com o Rui, com o Luiz Felipe Vieira, tá? A verdade é essa. O que acontece? Depois das falas do Jesus e
todo o trabalho dele até agora é muito bom no Benfica, por mais que o Benfica ontem perdeu a liderança, está em terceiro lugar, mas tem muito campeonato pela frente. O Benfica está um ponto só do Sport do Porto, que é o líder, tá? Liga dos Campeões está num grupo da morte, mas tem chance de se classificar à frente ali, ele junto com o Bayern de Munique, tá? A gente sabe que o time do Benfica jamais será campeão da Liga dos Campeões, mas tem como chegar em outras fases, tá? A tendência é que isso aconteça, mas lá já se fala numa troca de comando no fim da temporada, tá? Essas notícias em Portugal está pipocando o tempo todo. E ontem eles abordaram muito esse tema, tá? Que o Jesus não permanecerá para o ano que vem ao comando do Benfica. E aí já fala no regresso ao futebol brasileiro, não só para o Flamengo, tá? Além do Flamengo, eles falam mais uma possibilidade. Eu vou deixar vocês acompanhar todo esse vídeo, tá? Que tá rolando. No final você deixa seu like, se inscreva nesse canal, não esqueça de compartilhar e acionar o sininho da notificação. Tamo junto. Saudações. Acompanha aí. Jorge Jesus deixa uma porta aberta para o regresso ao Flamengo, mas sublinha que mantém o foco no Benfica. O treinador mostra-se sensibilizado com os adeptos do Flamengo que chamaram por si durante o último jogo da equipa carioca. Jesus reiterou ainda que a mala está feita e que ainda nada sabe relativamente ao seu futuro. O meu pensamento é o Benfica, é hoje, é amanhã e é todos os dias a pensar como é que poderemos melhorar o Benfica. Agora, se me perguntar, eu fico satisfeito de ver um clube que eu já saí a acarinhar-me como sempre me acarinhou, só se eu fosse insensível, não é? Como não sou insensível, aquilo são imagens que me tocam, como é óbvio. Não admito regresso nenhum. O meu regresso como treinador, nunca sei o que é o meu regresso. O treinador, ainda por cima acaba o contrato. Um treinador tem sempre. Eu não digo isto hoje, estou sempre a dizer: minha mala está sempre feita à porta. O treinador vive de resultados e agora o meu futuro, não sei. Isso não sei. Estou dependente dos resultados. José, os adeptos do Flamengo podem sonhar com o regresso de Jesus? Depois destas palavras? Podem. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Nuno. Boa tarde, Bruno. E boa tarde, seus telespectadores. Podem. A minha leitura é que podem. O capital o Jorge Jesus hoje na conferência de imprensa esteve de coração aberto como eu já não o vi há muito tempo. O genuíno Jorge Jesus, perdão, falando de tudo, mostrando alguma humildade na abordagem das situações, e o capital que ele tem de ligação em relação ao Flamengo, da minha observação, continua completamente intacto e acho que é inesgotável. O Jorge Jesus, nós estamos nem sequer a meio da época ainda estamos, seria especulativo da minha parte eu chegar aqui e dizer não, o Jorge Jesus não vai renovar o contrato com o Benfica e vai sair. Seria puramente especulativo e eu não quero entrar por aí. Acho que o Jorge Jesus, o Benfica e o futebol, esta casa merecem o meu respeito. Agora, que o Jorge Jesus tocou aqui numa série com muita suavidade, eu termino o contrato, ele no passado nunca diria que depende dos resultados, ele no passado diria, não, eu estou aqui para ganhar e vou ganhar e ponto final, não. Está naquela fase da sua vida em que está mais tranquilo, mais comedido, mais cuidado, continua genuíno e ao dizer que está dependente dos resultados, essa é a lei da vida do treinador de futebol. Ter a mala pronta é uma frase feita do futebolês que eu também entendo. Agora, indo ao encontro concretamente da tua questão, a minha leitura é esta. O Jorge Jesus ganhou um capital de respeito e de admiração na pátria do futebol, que é o Brasil, num clube extraordinariamente grande e realmente, passado um ano e meio, o Maracanã continuar a gritar pelo nome dele e pelo Mister, o que é que o Jorge Jesus? Ele não é insensível e, portanto, como não é insensível, é um treinador agradecido e a minha leitura acho que ainda está muito a tempo de poder voltar onde foi feliz. Nuno, Jesus nestas palavras demonstra também gratidão pelos adeptos do Flamengo por este reconhecimento ao final
deste tempo todo, já passou algum tempo desde que ele deixou o clube, mas com estas palavras abre ele também o debate sobre o seu futuro. Antes de mais, boa tarde, Henrique, saudar o Zé e o Bruno e cumprimentar também os telespectadores. Eu acho que abre definitivamente a porta sobre o seu futuro. Primeiro, eu acho que Jorge Jesus, na verdade, nunca saiu do Flamengo. Ele continua lá desde o dia em que saiu. Essa é que é a grande verdade, porque se nos recordarmos... E o Flamengo também não saiu dele, pelo menos. Exatamente. Eu acho que há aqui uma reciprocidade que eu acho que é evidente. Jorge Jesus nunca escondeu, nem poderia, o quanto foi importante na sua vida e na sua carreira a passagem pelo Flamengo, o quanto marcou um clube com a grandeza do Flamengo e com tudo aquilo que Jorge Jesus ganhou no tempo em que lá esteve, mas já não é a primeira vez que, quando o Flamengo está menos bem, se fala que a solução é o regresso de Jorge Jesus. Portanto, Jorge Jesus, na verdade, nunca saiu da vida do Flamengo desde que deixou de ser treinador dos rubro-negros. Portanto, acho que hoje ele é realista na análise que faz. E, se calhar, indo um bocadinho mais além, especulando um bocado mais que o Zé Manuel Freitas, nos mentireiros já se ouve que provavelmente Jorge Jesus vai deixar o Benfica no fim desta época. Não há que ter medo de o dizer, porque já se diz, não sei se há boca grande, se há boca pequena, mas já várias vezes, nos últimos tempos, nas conversas que fui tendo, passa a sensação de que o Benfica e Jorge Jesus poderão de facto dar por terminada a ligação no final desta época. Portanto, admito que Jorge Jesus queira eventualmente dar também alguns sinais de disponibilidade para olhar para o seu futuro, não excluindo a possibilidade de regressar ao Brasil e ao Flamengo. Bem, Bruno, do lado do Flamengo já percebemos que os adeptos, por eles, Jesus estava lá já hoje. Nem queria sair. Nem tinha saído. Por parte da direção, estão reunidas condições, cumprindo Jesus o contrato que tem com o Benfica, a partir daí estão reunidas condições, ou a direção do Flamengo tem condições para contratar Jesus? Boa tarde, Henrique, Nuno, Zé, a todos em casa. Uma coisa é certa, sempre que houver espaço, seja um treinador discutível dentro do Flamengo ou não, existindo ou não uma vaga dentro do Flamengo, o nome do Jorge Jesus sempre vai ser o primeiro. Vai depender muito mais do próprio Jorge Jesus aceitar ou não o eventual convite do Flamengo do que do próprio Flamengo. O Renato Gaúcho tem vida curta nesse Flamengo, o contrato vai até dezembro e vive uma pressão muito grande porque foi eliminado da Copa do Brasil. Tem a final da Libertadores como o último respiro para quem sabe renovar o contrato, mas se perder praticamente é decretada a saída de Renato Gaúcho, e assim que isso acontecer, eu não tenho a menor dúvida de que o nome do Jorge Jesus volta à tona. Nunca deixou de estar à tona, mas volta à tona como nunca antes aconteceu. O mesmo aconteceu quando o Domenech Torrent foi demitido, o Jorge Jesus foi falado, permaneceu no Benfica. Contratou-se o Rogério Ceni foi demitido, o nome do Jorge Jesus foi falado. E o mesmo acontece agora com o Renato Gaúcho. Mas é importante dizer, primeiro, isso. Para além do Flamengo sonhar com o Jorge Jesus sempre, que vai ser sempre um nome que vai assombrar os treinadores do Flamengo, mas na verdade o nome do Jorge Jesus assombra e assusta não só o Flamengo, mas o futebol brasileiro. Porque todo treinador que é contestado no Brasil, ou porque o futebol não é bonito, porque o futebol não é atraente, porque não vence, existe a comparação com o Jorge Jesus. No Flamengo muito mais, evidentemente. Mas os outros grandes clubes, o próprio Palmeiras do Abel Ferreira, que atuou campeão da Libertadores, há uma comparação entre o Flamengo do Jorge Jesus e o Palmeiras do Abel Ferreira. Então, de fato, um treinador que para mim, e não só para mim, mas para a esmagadora maioria dos adeptos do Flamengo, foi ou é o maior treinador da história do Flamengo, porque isso passa a ser indiscutível quando ele deixa o Flamengo com 5 títulos e 4 derrotas. Ele mais venceu títulos do que perdeu jogos. Isso por si só é espetacular. Isso me permite só mais 2 adendos em relação a Jorge Jesus, dizer que o Brasil infelizmente não aproveitou o legado do Jorge Jesus. É bem verdade que ele não inventou a roda. Ele gosta de falar que inventou a roda, que a posse de bola, ele que reativou no futebol brasileiro. Mas uma coisa é verdade, ele fez o Flamengo e o futebol bonito sonhar outra vez. E isso, infelizmente, não foi aproveitado nem só pelo Flamengo, mas pelos outros clubes do Brasil. Deixa-me só dizer mais uma coisa em relação a tudo isto que o Bruno disse, e se ele não me levar a mal, porque ele conhece mais a realidade brasileira do que eu. O Flamengo tentou, de uma vez por todas, enterrar entre comas o Jorge Jesus para contratar o Renato Gaúcho e não consegue. Isso porque são perfis totalmente Claro, diferentes. não, porque era o treinador que mais punha em causa a qualidade do Jorge Jesus. E então vamos lá contratar, disse o Flamengo, o Renato Gaúcho para acabar de vez. E sempre que pode, o próprio Renato Gaúcho usa o Jorge Jesus de desculpa, por seus insucessos. E o mais importante para poder falar em relação ao Jorge Jesus, primeiro, se ele voltar ao Brasil, claro que o Flamengo vai ser sempre a sua primeira opção.
mas ele tem um sonho, e já admitiu isso para pessoas próximas, de treinar a seleção brasileira, porque o Tite acabou o contrato no fim do Mundial. Eu acho que ele está a pensar largo. E tem condições para isso, porque seria o primeiro estrangeiro a comandar a seleção brasileira e a aceitação seria esmagadora, seria gigantesca. José, este debate é preciso recordar que nasce a partir do momento do mais recente apoio dos no Benfica. Isso lança outro debate, não é? A seguir, quem é que poderá ser o treinador do Benfica? O treinador do Benfica. Portanto, estão aqui reunidos alguns condimentos que levam a grande discussão. A questão é que nós estamos nem sequer a meio da época ainda chegámos e estamos a falar da eventual saída do Jorge Jesus só porque termina contrato. A ideia que Mas foi ele que lembrou isso, não é? Sim, ele lembrou e fez bem, Ele quis pôr aqui uma tónica a dizer às pessoas do Benfica, eles estão lá a chamar por mim no Brasil, mas eu daqui a 6 meses, hoje, sublinhou, eu termino o contrato no final da época e depende dos resultados. Portanto, vamos continuar então aqui neste plano meramente especulativo e perceber o que é que a atual direção do Benfica pretende. O que é que Rui Costa e a estrutura, com o Rui Pedro Brás, com a SAD, o que é que pretendem do futuro do Benfica. Um treinador estrangeiro, não sei se é a melhor solução. Está na moda os treinadores alemães, os Nagelsmann da vida, os Klopp, está na moda. Não sei se é esse o entendimento do Benfica. Olhando para o panorama português, eu vou dizer aquilo que eu acho. Também já me chegaram estas opiniões. Eu olho para o perfil do treinador, eu olho para a forma de jogar das equipas que orienta, e pode ser especulação da minha parte, mas eu não ficaria admirado se o Benfica não tivesse uma lista de eventuais técnicos que não esteja lá no topo da lista Pepa. Mas não precisa numa questão de achismo. Em fevereiro, o nome do Pepa veio à tona quando o Jorge Jesus teve uma época mais complicada. Uma época não, um momento mais complicado. Deixa-me só juntar aqui o nome do Pepa foi o primeiro. Eu só queria acrescentar, se há bocado lancei a discussão. Deixa-me só juntar um pormenorzinho que tu podes juntar. Vamos lá embora. Porque não é especulação. Quando se falou na possibilidade, Sérgio, eu olho sempre, independentemente de algumas situações pontuais que não correram bem, porque nunca correm bem. Quando se começou a falar na possibilidade de Sérgio Conceição poder deixar o Futebol Clube do Porto, o nome que foi cogitado foi o de Pepa, o que quer dizer que para estruturas com muita... são magnânimas na condução do futebol, que são dos clubes grandes, o Pepa tem know-how no Dragão e agora aparentemente na Luz. Zé, completando essa tua ideia e dando sequência àquilo que eu há pouco disse, de que a questão da não continuidade do Jorge Jesus é já hoje um tema do qual se fala com naturalidade e por isso se calhar hoje também foi tema de conversa, aproveitando, e o Jorge Jesus... Gratidão. Esta é a nossa palavra para os milhares de portugueses que celebram os 90 anos de Rui Ribeiro. Obrigada. Sobre o tema, o nome de Pepa também circula há algum tempo. Aliás, foi preparado para isso, ele próprio deixou claro. Certo. O nome de Pepa também já circula há algum tempo como sendo um forte candidato, não sei se o único ou não, porque não acredito que nesta fase, e é bom realçar aquilo que o Zé disse, isto aqui, o objetivo não é especular ou criar aqui uma não notícia, é abordar um uma tema... cortina de fumo Obviamente, é apenas e só abordar um tema sobre o qual o próprio Jorge Jesus falou, não sendo conclusivo quanto a se fica ou não fica no Benfica. Nenhum treinador, como ele diz... O próprio Jorge Jesus, se estivesse em negociações com o Benfica para continuar, teria aberto a porta a dizer, repara que quando o Rui Costa foi eleito, uma das primeiras perguntas feitas que era Rui Costa, que era Jorge Jesus, foi precisamente sobre a eventual renovação e a continuidade do treinador. Disseram que não era tempo, nem altura ainda, de falar sobre isso, era cedo, percebo perfeitamente. Agora, o nome de Pepa é um nome que também nos mentideiros, e se calhar nos corredores da Luz, e não é em qualquer corredor, em alguns corredores com importância na Luz, se calhar o nome de Pepa circula como sendo alguém que pode ter o perfil que vá ao encontro daquilo que os do Pepa jogam bom futebol, seja o Passos de Ferreira, seja o Tondela, seja este Vitória. Seria o nome do agrado do Rui Costa e do Rui Pedro Brás. E para além de ser uma informação que o nome do Pepa já, entre aspas, assombra Jorge Jesus desde fevereiro, desde janeiro, quando o Jorge Jesus viveu um momento mais complicado, e na época o Pepa ainda era treinador do Passos de Ferreira, nem sequer tinha ido para o Vitória de Guimarães, para além de você ter uma questão de informação, uma especulação, qualquer grande clube, seja o Porto, seja o Sport, o Benfica, se porventura demitirem
os seus treinadores, é natural. Você vai olhar para o mercado interno e olhar para quem? O Pepa é o nome mais emergente do futebol português no momento. Para mim, claro, do Rubem Amorim, que é o campeão. Estou dizendo treinadores de equipes medianas, pequenas. É o Pepa, então é natural pensar no nome do Pepa. Se o Sporting, por acaso, perdeu o Rubem Amorim para outro mercado, não me surpreenderia se olhasse para o Pepa. O Benfica, a mesma coisa. O Porto, a mesma coisa. A não ser a